disciplina TAL 484, Princípios Gerais de Conservação dos Alimentos. Nessa primeira aula teórica, nós vamos falar sobre desperdício e deterioração dos alimentos. Nessa aula, nós vamos falar sobre o desperdício e entender como isso afeta nossas vidas. Além disso, nós vamos entender os principais tipos de deterioração dos alimentos que acontecem tanto na indústria quanto nas nossas casas. Antes de iniciarmos o principal assunto dessa aula, que é a deterioração de alimentos e os tipos, como essa deterioração ocorre, nós vamos dar um passo atrás e falar sobre o assunto desperdício, que é um assunto muito importante que muitas vezes passa despercebido pela gente. Então, dentro de um relatório que foi publicado em 2011 pela FAO, estima que um terço dos alimentos produzidos no mundo por ano, eles são descartados, simplesmente jogados fora, porque não apresentam condições ou não são consumidos, não apresentam condições de consumo ou simplesmente não são consumidos pelo consumidor final. Então isso representa praticamente 1,3 bilhões de toneladas de alimentos que são jogados fora. E ainda dentro de um outro relatório publicado pela FAO em 2016, nós temos aí em torno de 53 milhões de toneladas de carne bovina que são desperdiçadas por ano. Então, se a gente transformasse esses 53 milhões de toneladas em animais, isso significa que praticamente 75 milhões de bois ou vacas, eles são abatidos por nada. Então, a gente cria esses animais, eles crescem, tem toda a parte de alimentação, todos os gastos com pastagem, manejo, até chegar à fase adulta, os gastos associados com o abate, o transporte, o armazenamento, e no final a gente joga esses animais fora. Então esses números nos fazem repensar a importância do desperdício tanto para o consumidor quanto também para a indústria. Ainda dentro dos dados publicados pela FAO em 2011, fica muito evidente as diferenças de desperdício que acontecem entre países pouco desenvolvidos e países industrializados. Então, quando a gente pega, por exemplo, países subdesenvolvidos, como a África subsaariana e o Sudeste da Ásia, e representado em azul no mapa mundi, esses países ou essas regiões, elas têm um desperdício per capita de aproximadamente de 6 a 11 quilos de alimentos por ano. Já em países industrializados e mais desenvolvidos, como é o caso da Europa e dos Estados Unidos, representados aí para vocês numa cor laranja, esse desperdício por ano chega em torno de 95 a 115 quilos de alimentos desperdiçados por pessoa, por indivíduo. Então, se a gente for pegar esses países industrializados, pelo desperdício que é feito pelo consumidor nas suas casas, nós temos aí uma média de 222 milhões de toneladas de alimentos que são simplesmente descartados dentro das residências. Esse volume, essa quantidade de alimento que é descartado, que é jogado fora, é praticamente a produção anual de alimentos da África subsaariana. Então isso significa que os Estados Unidos ou a Europa, o que eles jogam fora dentro da residência deles, daria para alimentar praticamente toda a população da África subsaariana. E quando a gente fala de desperdício do alimento, a gente pensa simplesmente no produto final, mas a gente precisa entender que a produção de alimentos ela envolve o consumo de vários recursos. Não é somente o alimento que é jogado fora, mas quando a gente joga uma maçã ou uma carne fora no lixo, a gente está jogando toda uma cadeia de produção e de manejo e de corte, de abate, tudo isso fora. Vários recursos estão sendo jogados fora juntamente com esse alimento. Então, aí um levantamento que foi feito pela Water Footprint Network, que foi lançado aí em 2020, os dados foram acessados em 2020, ele avalia o consumo médio de água para a produção de 1 quilo de alimento. Então aí nesse gráfico mostra para vocês quantos litros de água são gastos para a produção de 1 quilo de alimento. Então no caso, por exemplo, da batata, a gente gasta em torno
de 287 litros de água para produzir 1 quilo de batata. Então aí leve em consideração desde lá todo o processo de germinação, de colheita, de processamento, até chegar no consumidor final. Porém, a gente tem aí, no caso dos rebanhos bovinos, quando a gente pensa em 1 quilo de bife, a gente está falando em mais de 15 mil litros de água. Então, quando a gente está jogando 1 quilo de bife fora, a gente joga também 15 mil litros de água no lixo, que é um recurso indispensável para a vida humana. E aí, onde que isso acontece? Onde que essas etapas de desperdício acontecem? Ela pode acontecer dentro da casa do consumidor, como eu mostrei para vocês os dados da FAO, que nos Estados Unidos e na Europa uma média de 222 milhões de toneladas de alimentos são perdidos dentro da casa do consumidor, mas ela também pode acontecer ao longo de toda a cadeia de processo do alimento. Então, a gente pode ter uma perda que acontece lá na colheita, uma perda que acontece dentro da indústria de alimentos, durante as etapas de processamento. A gente ainda tem perdas associadas ao varejo, que acontece dentro dos mercados, ou as gôndolas onde vendem alimentos. E por último, a gente tem aquele desperdício que é feito pelo próprio consumidor. O que causa esse desperdício? Então, dentro da colheita, a gente pode pensar em danos físicos. Então, se a gente tem algum vegetal que foi quebrado ou fraturado, que fez com que ele perca aí a sua característica de consumo, então ele acaba sendo rejeitado dentro do próprio campo, ou aquele alimento que não adquire os padrões de qualidade para o consumo, tamanho, cor e por aí vai. Nós temos os danos causados por insetos e roedores, que também são danos físicos. Então, se a gente tem, por exemplo, uma maçã comida ou perfurada, ela deixa de ser comercializada. Então, a gente tem essas perdas que são importantes. No entanto, a gente tem ainda um caso de perda que é mais sério e mais triste. Então, um caso que acontece agora, bem recente durante a pandemia, é que todos os agricultores se planejavam numa venda específica, no plantio, para atender uma certa demanda de mercado. E aí, quando veio a pandemia, as pessoas deixaram de consumir um determinado tipo de produto. Então, muitas pessoas perderam a sua produção ou simplesmente passaram a máquina por cima da sua produção, por exemplo, de alface ou outras hortaliças, porque não havia mais mercado consumidor para aquele alimento imediato. Então, esse foi um desperdício um pouco mais triste, mas que é uma realidade que foi causada aí pela pandemia. Nós também temos perdas no transporte, então algumas vezes a gente pode ver um caminhão carregando grãos e esses grãos sendo perdidos ao longo da estrada, o que parece pouco, mas se a gente pegar aí todos os caminhões que transportam todos esses grãos que foram caindo na estrada ao longo do transporte e somarmos isso tudo, a gente vai ver que tem uma quantidade substancial que poderia alimentar várias famílias. Nós temos aí, por exemplo, processamento adicional. Então, quando a gente fala de processamento adicional dentro da indústria de alimentos, a gente pode ter alguma falha de processo. Então, o material fermentou mais do que devia, ou não atendeu, o alimento não chegou nas características que deveria ter para o processamento. Então, ele pode ser reprocessado ou muitas vezes descartado. Dentro dos mercados, um erro frequente, que é o final do prazo da validade. Então, muitos produtos perecem dentro das prateleiras por falta de organização, muitas das vezes pelo próprio supermercado, que não organiza a data de validade para que o consumidor pegue sempre o produto mais velho primeiro, e não tenha esse desperdício. Nós temos o desperdício em residências, quando a gente não utiliza todas as partes do produto, ou simplesmente a gente deixa um alimento preparado na geladeira um certo tempo e depois resolve não consumi-lo, porque ele já está velho, então a gente acredita que esse alimento já está impróprio para o consumo, o que não é de fato. Algumas vezes esse alimento ainda pode ser consumido, mas por já estar um certo tempo na geladeira, a gente prefere não consumi-lo. E nós temos as deteriorações, que ela pode ser de natureza física e química, e aí nós temos também aquelas deteriorações de natureza microbiológica, que são as mais importantes para a gente dentro de tecnologia de alimentos. Então a gente precisa definir o que é deteriorado. Então, deterioração, eu trouxe esse exemplo para a gente conseguir definir
para a gente conseguir entender também o que é um alimento deteriorado. Então nós temos aí nesse caso 3 tipos de queijo que são representados para vocês. O primeiro é um queijo Minas Frescal, o segundo é um queijo prato e o terceiro é um queijo azul, né? Um queijo tipo gorgonzola. Então quando a gente olha, por exemplo, para o queijo prato, né, que é esse queijo do meio, a gente fala, né, que esse queijo está praticamente deteriorado. Vocês vão falar assim, olha, ele apresenta fungos, né? Então esses fungos eles são característicos de uma deterioração. Então esse alimento não deve ser consumido por estar deteriorado, né? Seria essa primeira impressão que nós teríamos. Então vocês podem pensar da seguinte forma: então toda vez que eu pegar um queijo e esse queijo tiver fungos, significa que esse queijo está deteriorado. E a resposta para essa pergunta é não. Tá? Por que é não? Quando a gente pensa no queijo azul, por exemplo, ele é tomado por fungos, né? Mas esses fungos eles foram adicionados de forma intencional, né? Então, aí nesse caso aí para vocês o queijo azul, a gente tem essas ranhuras, né? Essas fissuras ou veias, também descritas pela legislação como veias, que são característicos desse queijo, que são feitas de forma intencional. Então, nesse caso, esse queijo ele não está deteriorado, né? Ele é feito dessa forma. Porém, o queijo prato, nessa imagem que eu postei para vocês, ele já está dentro de um processo de deterioração. Então, como que eu vou saber se um alimento está deteriorado ou não está deteriorado, né? Todos os alimentos, né, de uma forma geral, eles apresentam características específicas, né? E essas características elas são descritas, né, dentro de regulamentos técnicos de identidade e qualidade. Então, por exemplo, para o queijo Minas Frescal, a gente tem consistência branda, macia, textura com ou sem oleaduras, né, a cor esbranquiçada, sabor suave. O queijo prato, por sua vez, ele tem uma consistência semidura, a cor dele tem que ser amarelada, né, o sabor característico. Já o queijo azul, ou queijo tipo gorgonzola, é uma consistência semidura, apresenta essas veias verdes, né, e um sabor picante e salgado. Então, o que isso significa? Que se eu pego um queijo Minas Frescal e ele apresentar característica, por exemplo, de picante ou salgado, significa que ele já não está dentro, esse produto não atende o regulamento técnico de identidade e qualidade para o queijo Minas Frescal. Então isso infere para a gente que esse produto já iniciou um processo de deterioração. O mesmo acontece para o queijo prato. Se esse queijo ele não está amarelado, ele não tem a cor amarela característica, significa que algum processo de deterioração foi iniciado. Pode ser um processo físico, um processo químico, bioquímico ou ainda microbiológico. A gente precisa analisar para entender qual que é o estágio de deterioração desse alimento, mas significa que ele já não tem mais as características que são descritas pelos regulamentos técnicos. Então a gente pode entender, né, deterioração, a gente pode definir deterioração como sendo qualquer mudança nas características sensoriais dos alimentos que os descaracterizem, né? Onde eles deixam de ter aquelas características que são descritas pelos regulamentos técnicos específicos. Okay? Mas a gente precisa também definir um outro conceito, né? Impróprio para o consumo. Todo alimento deteriorado é impróprio para o consumo? A resposta para essa pergunta é não. Então, se a gente pega, por exemplo, esse queijo prato, que está representado para vocês, é um queijo deteriorado, que está em uma fase de deterioração. Os fungos de superfície não é característica desse tipo de alimento. Então, a gente pode inferir que é um alimento que tem já um processo de deterioração. Agora, isso significa que ele é impróprio para consumo? Não. Por que não? Porque a gente poderia simplesmente cortar essa parte com fungo e a parte interna do produto ser utilizada para o consumo ainda, ou ainda para um reprocessamento. A gente poderia, por exemplo, pegar essa parte interna do queijo e usar para fazer um queijo processado, tipo requeijão, né, ou catupiry, por exemplo. No entanto, o que vai falar para a gente que esse alimento está impróprio para o consumo? Se caso, por exemplo, o queijo Minas Frescal, que aí na imagem para vocês, né, parece que é um queijo que está em perfeitas condições, evidentemente a gente não consegue saber sobre o odor e o sabor, né? A gente só está avaliando a parte da imagem, né? Sobre a parte geral da imagem.
Então, esse queijo para a gente parece um alimento não deteriorado, mas ele pode ser impróprio para o consumo se ele tiver alguma substância ou algum micro-organismo nocivo à saúde do consumidor. Então, por exemplo, se nós fizermos a análise nesse queijo, né, e encontrarmos salmonela, né, todo lote de queijo é impróprio para o consumo, apesar dele não estar, né, com características de deterioração. Então, a gente está definindo, né, o que é deterioração, é quando a gente tem alteração das características sensoriais e impróprio para o consumo, quando esse alimento pode causar algum dano à saúde do consumidor. E as principais causas de deterioração, a gente tem algumas causas de natureza física, química ou bioquímica, né, dentro das características, né, mais físicas de deterioração. A gente tem perda ou ganho de umidade, por exemplo. Então, se a gente deixa um biscoito com a embalagem aberta, se ele ganha umidade, ele vai começar a amolecer. Então, isso é uma característica, isso descaracteriza, na verdade, o produto, né, o que é um início de deterioração. Nós temos aí dentro de causas químicas a oxidação e o escurecimento não enzimático. A oxidação principalmente acontece sobre lipídios e dá aquele cheiro ou sabor de ranço, né, que eles também falam como sabor de sabão em alimentos. Nós temos os escurecimentos enzimáticos, a coagulação e a germinação como alguns processos bioquímicos que levam também à deterioração. O escurecimento enzimático a gente pode associar, por exemplo, quando a gente corta a maçã ao meio, né, e deixa essa maçã exposta, a gente vê que depois de passado alguns minutos, a gente tem um escurecimento da superfície. Então esse escurecimento é causado por uma reação enzimática, né, que também é uma causa de deterioração. Nós temos, no caso do leite, né, que se nós tivermos dentro desse leite bactérias que produzem enzimas proteolíticas, essas enzimas proteolíticas vão atuar sobre as proteínas e aí promover um processo de coagulação. E por último, nós temos aí, muitas vezes a gente guarda vegetais em geladeira e acontece a germinação. E essa germinação, por sua vez, ela é suficiente para impedir, né, que esse produto seja comercializado, né, ou que a gente possa até mesmo consumi-lo, né, nas nossas residências. Por último, uma das causas mais frequentes, né, de deterioração e que é o grande foco, né, da indústria de alimentos, né, que a gente sempre está tentando evitar, seriam essas deteriorações de causa microbiológica. Então, com características principais, a gente tem um mofo em superfície, como eu mostrei para vocês com queijo tipo prato. Nós temos mudança em textura, que às vezes a textura vai ficando mais mole. Nós temos o ranço, o estufamento de latas, né? A gente pode encontrar algumas latas estufadas e alguns queijos também com rachaduras internas por estufamento, sabor e odor desagradáveis, né? Coagulação, e aí nesse caso essa coagulação é diferente da anterior, né? A primeira é causada, a coagulação bioquímica que eu falei com vocês, é causada pela produção de enzimas proteolíticas. Nesse caso a coagulação do leite, por exemplo, é causada pelo crescimento das bactérias no leite, produzindo ácido, e esse ácido então faz com que as proteínas precipitem. Então é um processo mais microbiológico e não simplesmente um processo bioquímico. Nós também temos o limo, né, que seria a formação de substâncias com uma espécie de muco sobre a superfície de alimentos, e também a descoloração. E essa biodeterioração, né, que é a deterioração causada por micro-organismos, ela acontece em diferentes partes do alimento e atua, né, sobre esses constituintes, né, que pode acontecer de forma isolada ou de forma sinérgica. Então, por exemplo, sobre as proteínas, nós temos principalmente fungos que são capazes de produzir enzimas proteolíticas, né, que levam à formação de peptídeos. Esses peptídeos depois eles são convertidos a aminoácidos, e esses aminoácidos aí podem levar à formação de aminas e acetoácidos, e nós temos também alguns outros compostos voláteis, como álcools, aldeídos e compostos sulfurados. Dentro dessas aminas que são produzidas aí pelos aminoácidos através, né, da descarboxilação dos aminoácidos, nós temos a putrescina e a cadaverina como um dos principais exemplos, né, como o próprio nome já diz, dá ao alimento esse aspecto, esse cheiro de cadáver, né,
um odor bastante desagradável, que impede o consumo de fato desse alimento. Dentro da parte de lipídios, nós temos então as degradações de lipídios que levam à formação de ácidos graxos, e aí, por sua vez, esses ácidos graxos eles são convertidos em metilcetonas, lactonas e aldeídos, e também tioéster, que são substâncias voláteis que causam, que dão esse cheiro característico de ranço ao produto. E por último, nós temos aí a degradação dos carboidratos. Os carboidratos eles são a principal fonte de energia dos micro-organismos, então durante essa quebra dos carboidratos, que são polissacarídeos, nós temos a liberação desses monossacarídeos, que por sua vez entram em vias de produção de energia, que podem ser uma via fermentativa, onde a gente tem a produção principalmente de ácidos orgânicos, ou ainda uma via respiratória, onde a gente tem liberação, por exemplo, de CO2. No caso dos ácidos orgânicos, a liberação de ácidos orgânicos vai trazer alteração na estrutura do alimento e também no sabor. A gente tem a liberação de etanol, que leva a um cheiro característico, a liberação de CO2 que pode levar a estufamento de alguns produtos enlatados, e por último a gente tem a produção de exopolissacarídeos, que dá aquele aspecto de muco sobre a superfície do alimento, que também se caracteriza com uma deterioração. Diante disso tudo que nós vimos hoje, fica para a gente então a pergunta: como evitar a biodeterioração dos alimentos? E para responder essa pergunta, nós vamos discutir nas nossas próximas aulas sobre os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos e verificar como esses fatores podem ser utilizados para aumentar o tempo de conservação dos produtos alimentícios.